José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Esse grande herói pra sempre há de ser lembrado. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Esse grande herói pra sempre há de ser lembrado. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Esse grande herói pra sempre há de ser lembrado. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Esse grande herói pra sempre há de ser lembrado. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais.
José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Esse grande herói pra sempre há de ser lembrado. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Esse grande herói pra sempre há de ser lembrado. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Esse grande herói pra sempre há de ser lembrado. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Esse grande herói pra sempre há de ser lembrado. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais.
José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Esse grande herói pra sempre há de ser lembrado. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Esse grande herói pra sempre há de ser lembrado. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Esse grande herói pra sempre há de ser lembrado. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Esse grande herói pra sempre há de ser lembrado. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais.
José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Esse grande herói pra sempre há de ser lembrado. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Esse grande herói pra sempre há de ser lembrado. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Esse grande herói pra sempre há de ser lembrado. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Esse grande herói pra sempre há de ser lembrado. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais.
José da Silva Xavier morreu a 21 de abril. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Esse grande herói pra sempre há de ser lembrado. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído. Esta é a Cavalgada da Inconfidência, que percorre a Estrada Real, levando a chama da liberdade de São Lourenço até Ouro Preto, onde estaremos no dia 21 de abril para homenagear nosso mártir Tiradentes. Os Cavaleiros da Inconfidência agradecem a sua hospitalidade. Esta é a Cavalgada da Inconfidência, que percorre a Estrada Real, levando a chama da liberdade de São Lourenço até Ouro Preto, onde estaremos no dia 21 de abril para homenagear nosso mártir Tiradentes. Os Cavaleiros da Inconfidência agradecem a sua hospitalidade. Esta é a Cavalgada da Inconfidência, que percorre a Estrada Real, levando a chama da liberdade de São Lourenço até Ouro Preto, onde estaremos no dia 21 de abril para homenagear nosso mártir Tiradentes. Os Cavaleiros da Inconfidência agradecem a sua hospitalidade.